Vamos iniciar, então, nosso papo. Boa tarde, o senhor Jovenal, Fernanda Quadros, Edmar Barbosa, e a todos que estão nos escutando nesse podcast, nosso primeiro podcast de 2024, com um tema já mencionado, né? Mas eu repito aqui para reforçar: a diversidade em foco, o impacto do selo Segurança Sem Preconceito e o projeto Diversidade Empresarial. Meu nome é Patrick Machado, da Unitec Saberes, parceiro do Instituto Catarinense de Educação Profissional, o ICAEPS, na execução das ações que promovem o debate e ações que desenvolvam, né, a diversidade empresarial. Com isso, podemos iniciar nossa conversa sobre o impacto do selo, e eu passo a palavra para a nossa host, a Fernanda Quadros. Boa tarde, Fernanda. Nos escuta, tudo bem? Boa tarde, Patrick, tudo bem? Boa tarde, Onara. Boa tarde, nossos dois convidados aí, que gentilmente aceitaram o nosso convite, cederam um pouco do seu tempo, sua experiência e seu conhecimento para conversar com a gente. Então, eu sou a Fernanda, sou psicóloga de formação, sou parceira do ICAEPS há bastante tempo e aceitei aí o convite da Unitec Saberes para poder ser a host, a mestre de cerimônias, vamos assim dizer, né? Mediadora também. Mediadora também desse assunto que é bem importante, que são os dois projetos, um do Sindesp Santa Catarina, que é o Diversidade Empresarial, e o outro da FENAVIST, né, que é o selo Segurança Sem Preconceito. Então, a gente vai fazer um balanço hoje, trazendo esses nossos dois convidados, um representando a FENAVIST e o outro representando o Sindesp Santa Catarina. Eu já queria chamar um dos nossos convidados, gostaria de pedir que eles se apresentassem, né? Então, por favor, seu Edmar Barbosa, por favor, se eu quiser se apresentar, falar o cargo que tem hoje na FENAVIST, né, a sua experiência aí na área de vigilância e segurança é bem importante. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todas as pessoas. Sou Edmar Barbosa, sou vice-presidente da cadeira de Assuntos Sociais da FENAVIST, nossa Federação das Empresas de Segurança, Transporte e Valores, né? Trabalho na área de segurança há 37 anos, né? Comecei a minha carreira como vigilante, hoje estou empresário, estou presidente do Sindicato das Empresas do Estado do Espírito Santo e ocupo essa cadeira na FENAVIST. E quando o assunto segurança surgiu para nós, acabei sendo aí o embaixador da federação para tratar desse assunto. Primeiro, pela minha experiência em todos os lados, eu fui de vigilante a presidente da instituição, sou negro, filho de mãe solteira, nascido e criado no Morro, né? Me graduei em administração, sou administrador, sou advogado, com algumas especializações, e tudo isso feito com a carreira na área da segurança privada. Esse é o Edmar Barbosa. Legal, muito obrigada. Vamos lá para o senhor Almeida, por favor, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigado pelo convite, agradeço mais uma vez por poder estar aqui com vocês. Boa noite, não, boa tarde, né, pessoal? Edmar Barbosa é sempre uma boa pessoa, né? Afinal de contas, Joneval Barbosa de Almeida, já tivemos o prazer de estar juntos em outras oportunidades. Também vigilante de formação, e também há mais de 30 anos. Então, várias coisas em comum. Tive a felicidade de ter um pai motorista de estrada de ferro, né, motorista da então Rede Ferroviária Federal Santa Catarina, e quando se aposentou, taxista, mas a felicidade de que ele sempre conseguiu me proporcionar o que ele tinha de mais importante, né, para ele, que era o estudo. Então, sempre com todo o sacrifício dele, com toda a dificuldade, me colocou sempre em boas escolas. Essas boas escolas me fizeram ter bons amigos. Sobrevivi a tudo o que aconteceu nos anos 60 e 70. Olha só, isso já sou um felizardo, né? Estou aqui falando de vocês sobre diversidade. E nós que vivemos a época pesada da diversidade, podemos dizer que isso passou e que nós estamos bem, estamos aqui e vamos continuar bem, vamos continuar tratando desse assunto com toda a seriedade que ele merece
e estou à disposição aí para a gente bater um papo a respeito disso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que é bem importante trazer esse contexto, e eu queria trazer, acho que para a gente poder justificar o porquê Fenaviste criou o selo e porquê Sindesp, né, criou diversidade empresarial, foi por causa de alguns números que a gente tem no Brasil e que nos saltam aos olhos aí quando a gente fala de diversidade. Primeiro, a gente tem que falar de diversidade e lembrar de todos os pilares dela, né? Então, quando a gente trata de diversidade, a gente está tratando de gênero, né? Gênero feminino, gênero masculino, e toda a sopinha de letrinhas. Então, é o segundo contexto, o segundo marcador, que é o público LGBTQIAPN+. A gente está falando de pessoas com deficiência, a gente está falando de pessoas 50+, e a gente está falando de raça e etnia. Então, diversidade contempla esses cinco marcadores. Aí a gente precisa trazer alguns dados no Brasil, que eu acho que são bem importantes para a gente entender, e aí depois vocês vão falar um pouquinho mais sobre o porquê que a Fenaviste criou o selo, qual foi a importância de diversidade empresarial aqui no Sindesp, mas é importante a gente falar que 47% das pessoas do público LGBTQIAPN+, declaram que assumir sua orientação no trabalho piora as suas vidas. Então, só um número a respeito, né, deste marcador que fala de pessoas lésbicas, né, de pessoas gays, pessoas transgênero, pessoas não binárias, pessoas bissexuais. Em relação a gênero, 6 milhões de mulheres afirmam já terem recebido assédio no trabalho. Então, mais um motivo do porquê a gente tem que ter um olhar para gênero. Pessoas com deficiência são 23% da população brasileira, 23,9% da população, e 65,3% informam de casos de violência acontecerem dentro das casas. Em relação a pessoas, em relação à raça e etnia, né, 8,8%, né, 8,8 anos é o tempo que as pessoas brancas passam estudando, mas 8,8 é o tempo que pessoas negras passam no colégio, sendo que pessoas brancas passam 10,4 anos. Então, pessoas brancas passam mais tempo, né, dentro da escola. O que faz aí pode ser que seja para aumentar essa empregabilidade dessas pessoas brancas. Uma coisa que é bem importante a gente ressaltar também, que tem esses números, tem esses dados, né, sobre tudo isso, mas é importante a gente dizer quais são as vantagens, né? 15% das empresas, né, que têm política de diversidade, aumenta o número dessas empresas de entregar resultados, entregar metas. E quanto mais aberta é a empresa, maior o engajamento do time de colaboradores, então isso aumenta em 0,5% o crescimento do negócio. Então é importante a gente trabalhar a diversidade. Aí eu quero pedir para os meus dois convidados falarem um pouquinho, né? Boa tarde, Oi, pode falar. Eu gostaria de começar falando como é que esse assunto surgiu na federação, né? Legal, era isso que eu ia perguntar mesmo. De onde surgiu o interesse em fazer o selo? Com aquele caso do Carrefour, da morte de um negro, João Alberto, amplamente veiculado pela mídia aí, como uma ação da segurança de forma preconceituosa que matou aquela pessoa, que resultou na morte daquele homem, né? Uma das entidades aí de defesa dos direitos humanos procurou a federação e, na época, a gente estava tido como um setor preconceituoso. E, nesse primeiro contato, a primeira reação da gente na reunião, não, nós não somos preconceituosos, nós não somos racistas, aquele espírito de defesa natural, né? E, aprofundando no tema, nós percebemos que a gente precisava estudar um pouco mais do assunto. Aí foi feita uma parceria, então, com a Universidade Zumbi dos Palmares, a Associação Brasileira do Curso de Formação de Vigilantes e a Fenaviste, para estudar a questão do racismo, sendo que o racismo era uma das formas de preconceito, né? E criou-se uma cartilha, então, para que servir de orientação para os trabalhadores. E dessa cartilha, a cartilha é um dos requisitos para que as empresas sejam certificadas
no seu segurança sem preconceito. Então, tem que fazer o treinamento dos trabalhadores e, além do treinamento dos trabalhadores, as empresas têm seus compromissos em contrato de trabalho, nos seus códigos de ética e os seus estatutos de não discriminação. Com isso, o assunto passou a ser mais debatido entre o setor, nós descobrimos, sim, nós éramos preconceituosos, sim, que até somos. A gente não tinha, 20 anos atrás, praticamente nenhuma mulher trabalhando na vigilância privada. Depois dessa ação da cartilha, do selo, da divulgação, que as empresas passaram a buscar certificação, só nós temos 2.400 empresas no Brasil, 485 mil vigilantes trabalhando legalmente de carteira assinada. Né? Esses vigilantes passam por uma formação, um retreinamento, o pessoal chama de reciclagem, a cada 2 anos. Então, o que nós entendemos? Que na medida que eles passassem por esse treinamento, o currículo da formação de vigilante na carteira de direitos humanos também, foi incluído essa questão do não preconceito. Então, a gente começou a fazer uma corrente do bem no setor. Nesse período de 3 anos, nós tivemos pelo menos 1.300.000 pessoas, entre os que estão trabalhando e os que estão se capacitando para entrar no segmento, treinadas. E já vimos o primeiro resultado. De 2022 para 2023, nós aumentamos de 8% para 12,44% a participação feminina no setor de segurança privada. Esses casos de grande repercussão na mídia, e conseguimos um apoio fundamental. A nossa atividade ela é controlada por uma lei, né, e ela é fiscalizada pelo Ministério da Justiça através da Polícia Federal. E a Polícia Federal, vindo investigando esses casos de grande repercussão, e ela descobriu que 90% não eram vigilantes, como não foi no caso do Carrefour. O Carrefour já gastou em TAC naquele processo 200 milhões de reais. E não era profissional de vigilantes, como tantos outros, como aconteceu no Atacarejo da Bahia, e grandes outros casos. Então a Polícia Federal passou a nos apoiar no combate à clandestinidade e apoiando aí a nossa lei, que está numa expectativa de ser revisada, que é o Estatuto da Segurança Privada, está parado aí no Senado, mas parece que agora vai se movimentar, que a nossa lei de formação é de 1983, tem mais de 40 anos. Então o mundo mudou, o perfil do profissional mudou, e a gente precisa de uma legislação moderna. Então acho que foi um grande ganho nesse sentido. E mostrar, principalmente, para os contratantes, a necessidade do não preconceito. Nós contratamos profissionais de vigilância, independente da opção sexual, da cor, da raça. Eu, como gestor de segurança, já tive o desprazer de chegar em um contrato onde tinha um requisito lá de não ter negro no contrato. Não fui eu que fui, né? Foi meu gerente comercial, que é branca caucasiana. Você imagina eu chegando lá, como é que o cara ia falar isso comigo? Eu tenho um problema muito sério. Então a gente começou a enfrentar isso. E nos órgãos públicos também, depois dessa campanha, né, há uma pressão muito grande de toda a sociedade cobrando isso. Então, em alguns editais já tem hoje a exigência de compromisso das empresas com não preconceito. E compromisso é obrigação contratual. Qual a vantagem que a gente quer chegar no Estatuto da Segurança Privada? Que o Estatuto da Segurança Privada vai punir financeiramente até com conduta criminosa para o contratante. Então você vai ter assim, realmente uma corrente funcionando. A empresa tem as obrigações dela, mas o contratante também. O que nós não queremos é que os nossos funcionários sejam vítimas de preconceito. E isso acontece. Eu falei, estou há 37 anos nessa atividade e já caminhei por todos os setores. Eu não quero uma mulher aqui, não. Deus, ele é tatuado. Há 20 anos atrás, eu queria contratar uma pessoa tatuada. E as coisas mudaram. Então, acho que esse trabalho da FenaVisto, hoje a gente tem um pouco mais de 100 empresas certificadas, mas 100 para 2.400, o percentual é pequeno. Só que essas 100 empresas certificadas, elas representam 70% do PIB da segurança privada do Brasil. São grandes grupos empresariais que já têm os seus regulamentos, as suas normas, no seu contrato, firmam um contrato com compromisso de não preconceito. E quando você firma isso com o cliente, você tem obrigação, tem multa, tem penalidade. Então, forçadamente, você educa a sua equipe, você muda a sua supervisão. A inclusão da mão de obra feminina, a gente tem uma expectativa em 5 anos de chegar pelo menos a 20%, é o caminho que a gente está trilhando, né? Algumas ações, por exemplo, da Federação, dos sindicatos, apoiando, até vou dar um exemplo, o concurso Miss Brasil Segurança Privada, que trouxe uma grande repercussão. Eu tive uma funcionária que hoje era vigilante, a minha supervisora, e é lésbica, que foi eleita como a vigilante mais bonita do Brasil. A gente consegue uma mídia positiva muito grande.
Então, e sem nenhum investimento, bastando ter a oportunidade de mostrar o lado profissional para o público e para os contratantes. Tem mais um caso que você está, a gente tem um tempo, né? No meu estado tem uma empresa que presta serviço para o Tribunal de Justiça. E tem o procedimento de revistar a bolsa de mulher. Pensa que desconforto é para a mulher mostrando a bolsa para o homem e para o homem olhando a bolsa da mulher. Eu nunca olhei entendendo a bolsa da minha mulher, nem tenho vontade. Igual a vigilância fácil, dentro de um fórum, num ambiente com juízes, advogados, né, promotores. Colocamos a vigilância feminina. A vigilância feminina. Então, incluiu, né, a mão de obra feminina para esse contrato e acabou virando uma referência. Fomos até elogiados pela Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional lá do Espírito Santo. São essas ações que vai multiplicando uma corrente no bem. Toda reunião da federação, todo evento da confederação, está lá a nossa cartilha, a divulgação da cartilha, o bom nesse assunto começa a se multiplicar. É esse trabalho que a gente está fazendo. Não é fácil. Não é fácil, eu afirmo. A maior resistência que a gente tem para a inclusão são dos contratantes. Agora, quando a gente tem todo o processo formalizado, mostrando os porquês, e o apoio, inclusive, da sociedade no geral, a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. Então, isso é o trabalho que a gente está fazendo e eu acho que a gente está conseguindo um bom resultado. Uma semente plantada, vem por uma não conformidade, mesmo não sendo um profissional de segurança privada contratado da forma da lei, mas ele estava lá de forma clandestina, de forma ilegal, né? Mas trouxe uma grande repercussão. E a gente tem mostrado também que o preconceito, ele traz prejuízo para as três partes. Do contratante, pela conta que fica cara, para a empresa, por não combater, e para o empregado. Né? Querendo ou não, esses caras estão presos. Eles não saem de casa para matar ninguém. Talvez pelo despreparo, pela falta de orientação, pela forma irregular da contratação, fizeram cometer essa atrocidade. Mas é isso que a gente não quer. A gente quer que nossos funcionários saiam de casa, cumpra a função basilar dele, que é fazer a segurança patrimonial e proteger o patrimônio do cliente, e volta para casa, também sendo respeitado em todos os aspectos, nossos funcionários. Legal. Seu Edmar, deixa eu passar a palavra para o nosso outro convidado, que tem algumas observações, acredito eu, para falar sobre esse tema, seu Almeida. Falar sobre esse tema depois do Edmar é uma tarefa árdua, né? Conhece muito do assunto, foi um dos criadores desses projetos todos, mas eu vou usar só a última parte da fala dele, que é justamente a dificuldade que as empresas enfrentam em incluir as pessoas nos contratos de trabalho. Eu comecei, como disse, minha carreira em 1993 na segurança privada e venho de uma instituição militar, venho do Exército, onde o soldado ele era escolhido por N motivos. E naquela época, eu posso afirmar com toda certeza, porque participei de muitas comissões de seleção, muitas mesmo, foram 12 anos fazendo isso, não havia nenhuma intenção de selecionar brancos, negros, índios, mulatos, nós selecionávamos jovens que atendessem determinadas características e necessidades para as quais o Exército tinha uma demanda. Quando vim para a atividade da segurança privada, em 93, da mesma forma, assim o faziam as empresas. Tanto é que eu me lembro de muitos amigos hoje, negros, aqui de Santa Catarina, inclusive, que estão até hoje na atividade, na função de vigilante ou de coordenação e até mesmo de gerente. Né? Nós temos aqui em Santa Catarina uma pessoa negra, gerente de uma das maiores empresas de segurança da América Latina. Então, as empresas em si, acredito eu, não têm nem motivo e nem razão para serem preconceituosas. O grande problema é justamente onde esses nossos profissionais são alocados. Nas portas dos bancos, nas instituições públicas, principalmente, que não admitem de forma alguma que não tenhamos uma miss na recepção, né, Edmar? Tem que ser perfeito. E quando eu falo perfeito, não é perfeito como ser humano, porque a maioria dessas pessoas são perfeitas como ser humano,
é perfeito dentro dos padrões estéticos que a sociedade disse que tem que ser assim, assado e etc. Então, a dificuldade que eu vejo e a discussão que eu escuto, uma vez que eu, apesar de sentar à mesma mesa, né, ter a honra de todas as terças-feiras, sentar à mesma mesa que grandes empresários aqui do setor de Santa Catarina, eu não sofro esse problema na pele, porque eu trabalho com escola de formação. Nós temos escola de formação. Nós recebemos as pessoas, independente de elas terem alguma deficiência ou não. E essa deficiência, quem vai dizer se ela pode ou não pode ser vigilante é o médico, baseado numa questão meramente técnica. E a psicóloga, também baseada numa avaliação meramente técnica. Tenho certeza disso. Já tive o prazer de trabalhar com a Fernanda em empresa de segurança, e era assim que funcionava. Era uma avaliação técnica, ponto. Está dentro do perfil que precisamos, está contratado. Não está, lamento, não está contratado. Não havia, em 93, cota para nada. Não tinha cota. As pessoas entravam por seus méritos. Tinha o perfil que precisava, entrava. Não tinha, não entrava. Hoje, as empresas, até as empresas contratantes, né, muitas delas, até aceitam pessoas com algum tipo de diversidade, de dificuldade, eu vou chamar assim, os termos são tantos hoje, né, que a gente se perde até, para poder atender cotas, o que eu acho lamentável. Então, se nós estamos trabalhando dentro das nossas empresas do segmento, dentro das nossas empresas do setor, essa questão do selo, essa questão de fazer com que os nossos departamentos de recrutamento, seleção, aceitem essas pessoas, trabalhem com essas pessoas, nós precisamos também que o outro lado, né, que o contratante esteja preparado para receber essas pessoas. Eu gostaria apenas que ele estivesse preparado, e quando eu falo preparado, é ter um ambiente, né, para que ele pudesse trabalhar. Eu tenho algumas lembranças de coisas que, na época, me passaram completamente despercebidas, e hoje eu vejo o quanto isso era importante. Um exemplo aqui, no shopping mais antigo aqui da região da Grande Florianópolis, que fica aqui em São José, eu fazia um trabalho de consultoria lá, e quando fui conhecer e avaliar a central de monitoramento e segurança desse shopping, eu estava sentado, uma cadeira vaga ao meu lado, que de repente foi ocupada por um jovem. Para mim era jovem, devia ter lá seus 20 e poucos anos. Ele sentou e não me cumprimentou, não disse bom dia, boa tarde, nada. Eu olhei para ele e falei, mas credo. Virei para ele e cumprimentei, bom dia. Ele simplesmente continuou do mesmo jeito que ele estava, olhando para a tela, lá onde estavam as câmeras. Nisso, o supervisor lá do segurança veio perto de mim e falou assim, senhor Almeida, ele é autista, tem que esperar um pouquinho, daqui a pouco ele vai conversar com o senhor, ele vai... E, de fato, passou um tempo, ele me respondeu, bom dia. E aí parece que ele... Ou seja, eu não estava preparado para estar com ele ao meu lado. Já tive um preconceito de que ele era mal educado. E daí para frente eu comecei a perceber a capacidade de trabalho que essa pessoa tinha, fantástica para aquele local. A única coisa é que era o universo dele. Então, eu acho que é isso, Fernanda, que nós precisamos trabalhar dentro das nossas empresas para que os nossos departamentos de recursos humanos já comecem lá, porque é lá que começa, né? É o RH, eu vou chamar de RH, né? Que é toda aquela gama de negócios que circula ali dentro. Eles é que trazem essas pessoas para nossas empresas. E que o nosso operacional esteja preparado para bem incluí-los nos contratos. O que foge da nossa mão é fazer com que o nosso contratante aceite muito bem isso. Eu acho que esse é um desafio. Senhor Almeida, eu não vou discordar do senhor quando o senhor fala que cota é lamentável. Eu acho que cota não é lamentável, cota é necessário. Acho que, infelizmente, algumas empresas não conseguem ver, né? E aí tem muita dificuldade de incluir pessoas através de cota, porque não está olhando pessoas, está olhando a cota, está olhando o número só, puramente, né? Então, por exemplo, a pessoa autista ali cumprindo perfeitamente a função dela, foi uma pessoa que é uma pessoa que está no lugar certo,
né? A pessoa certa no lugar certo. Eu acho que é isso que a gente precisa olhar, mas ter um olhar para a cota é ter intencionalidade na contratação. Então, eu vou abrir uma vaga intencionalmente, né, uma vaga afirmativa. Só quero contratar vigilante mulher, por exemplo. Não deixa de ser uma cota, é uma vaga afirmativa, a gente chama de outro jeito. Mas eu acho que ter esse olhar intencional, eu acho que ele é muito importante. Seu Edmar levantou a mão. Eu não lhe ouvi, Almeida. Não, tá. Seu Edmar levantou a mão. Sim, a gente vive aí essa pressão também do Ministério Público aí com relação à cota de empregados para a área de segurança na condição de pessoa com deficiência, né? A gente tem muita dificuldade para cumprir essa cota pelo efetivo da empresa em razão do curso de formação. No nosso estado, nós tivemos uma audiência com o Ministério Público, onde uma procuradora do trabalho deu uma aula tão bem dada que eu hoje sou enquadrado com pessoa com deficiência. A gente está muito acostumado, quando falar no deficiente, você pensar no cadeirante. Não, às vezes as pessoas têm a limitação, tem um rol grande de condições que enquadram ele como portador, pessoa com deficiência, e a pessoa não sabe. Dessa audiência, hoje eu tenho 70 funcionários só na vigilância. Eu preciso de 88 para cumprir a cota, já estou com 70 e a gente está buscando, e até internamente tem achado alguns casos. O Espírito Santo tem a cultura, o pessoal anda muito de moto, infelizmente tem muito acidente, tem muita gente com pino no corpo com limitação física em razão de acidente de moto. Mas voltando à questão da questão do não preconceito, foi muito importante esse trabalho inicial da federação ter vindo com a Fundação, com a Universidade Zumbi dos Palmares e com a BCFAP, que é a Associação Brasileira de Curso de Formação. Ou seja, todo profissional, para entrar numa empresa de vigilância, ele tem que passar por uma escola. Então, acho que a primeira grande mudança que teve de comportamento cultural foi nas escolas, né? Até a forma de tratamento, o lado eu cheio recursos humanos. Eu também vim do Exército, eu vim de operações especiais do Exército. Você imagine, né, que é aquele monte de pessoas treinadas para falar gritando, gritar, tudo resolvendo no grito, e hoje não. Hoje é senhor, senhora, é cordialidade, é tratar a pessoa pelo nome, né? Isso a escola tem um papel fundamental. A gente tem cobrado muito isso na requalificação. Eu dei esse nome reciclagem, né? Hoje o coordenador-geral da Polícia Federal, doutor Cristiano Campidelli, que é um grande apoiador também desse projeto nosso, do Segurança Sem Preconceito, ele fala que tem que mudar o nome disso. De reciclagem da sobrevida à coisa morta, né? Não, a gente vai estar treinando, retreinando e conseguimos uma mudança. A cartilha hoje não está vinculada à alteração da portaria. A gente consegue fazer os upgrades na formação de acordo com o tema do momento. É por isso que a gente precisa realmente ter o Estatuto da Segurança Privada para abrir esse leque da formação. Eu tenho para cada região. No dia que vem esse assunto da federação, eu sou negro, o Anselmo, presidente Sindesp de Manaus, é negro, o Paulo da Bahia também, apesar do cabelo bom também, a pele é morena, mas na Bahia, uns 95% dos vigilantes são negros. Eu não tenho problema com racismo, porque você não tem opção. Essa é a cor predominante da área. A gente tem que entender também o regionalismo. Agora, grandes corporações, grandes empreendimentos, grandes shoppings chegam nas cidades com a cultura deles e querem implantar isso. A cultura diz, eu quero pessoa loura de 1,90 m, caucasiano, entendeu? No mall do shopping. E qual o papel que nós temos disso? As entidades de classe patronais, porque nós estamos neutros nesse aspecto. A gente pode entrar junto, até mesmo com o sindicato laboral. O sindicato laboral também tão antenado para esse assunto. Eles ouvem os funcionários, eles ouvem os funcionários, eles sentem e levam para a empresa as questões relacionadas ao cliente. Então, assim, os clientes privados, eu não vejo grande dificuldade. Eu acho que eles estão bem evoluídos com relação a isso. O nosso grande problema ainda são os clientes públicos, que contratam por licitação, lei 6666, 8666, né? E tem aquela cultura antiga que ainda não mudou. Então, acho que com a mudança, inclusive, da lei da licitação de agora para frente, a gente vai... Quem está vindo, inclusive, com cotas para quase tudo, para grandes contratos principalmente. A cota, dentro do estudo da Constituição, está vinculada ao direito à igualdade, ou seja, eu trato desigualmente os desiguais, que é da cota, para torná-lo igual, para poder fazê-lo competir. Como é que eu vou pegar um menino que tem, um cidadão que tem hoje
3 anos a menos, em média, de estudo em relação a outra raça e fazer ele competir. Não é fácil, não. Eu fiz 10 anos de faculdade à noite, não foi fácil, não, tá? Perdi alguma coisa na minha vida. Perdi saúde, perdi condicionamento físico, porque eu tinha que cumprir minha função profissional durante o dia, tinha que ser pai, tinha que sustentar minha casa, mas tinha que estudar. E os cursos não eram fáceis, né? Seu Edmar, então, esse é um caminho que a gente tem. Senhor Edmar, então o senhor tá trazendo, vê, senhor Almeida, se o senhor concorda, que a responsabilidade das empresas, ela foge só daquilo que ela presta como trabalho, transborda para a sociedade, porque as empresas já não têm mais esse preconceito, e aí ela precisa transbordar isso para que a sociedade também não tenha. É isso, senhor Almeida? Vê se eu entendi. Na minha visão, sim. Na minha visão, nós precisamos fazer com que as pessoas que nos contratam e que contratam os nossos profissionais estejam preparadas para receber. E volto a falar, Fernanda, sobre cotas. Quando eu falo sobre cotas, não estou aqui discutindo números, eu estou discutindo a obrigatoriedade de fazer com que se contrate. Nós precisamos trabalhar na responsabilidade da contratação. Fazer com que as pessoas contratem pela capacidade. E nós temos N provas de que pessoas, independente da sua cor, se sobressaem pelos seus próprios esforços. Está aqui o Edmar, que acabou de falar dele. Eu sigo discordando, mas eu vou respeitar a opinião. Ótimo, que bom. Eu também respeito a sua, então está certinho. Quanto à escola... A escola é uma instituição meramente comercial. Vamos lá tratar a empresa, CNPJ. Se o dinheiro da matrícula vem de um branco, do negro, do índio, do gay, não importa. Se matriculou, passou no exame psicológico, passou no exame médico, fará o curso. Fez o curso, foi aprovado no curso, cumpriu com todas as determinações lá das 2 portarias agora, né, Edmar, que agora as escolas ainda estão com 2 portarias na mão, com a 18045 e com a 233, porque ainda a grade curricular dos cursos permanece na antiga e o restante está na nova. Então, a gente tem 2 portarias. E hoje, por exemplo, Santa Catarina não é apenas uma bandeira que levantou, não, é uma ação. Tanto é que nós temos um projeto dentro do Sindesp, que é o projeto do PCD na vigilância. Nós já formamos vários profissionais com deficiência e estão colocados no mercado de trabalho. Ou seja, não é apenas fazer com que eles façam o curso e depois virar as costas para eles, não. Há um acompanhamento desse profissional, há a sua colocação no mercado de trabalho e, para nossa surpresa, né, essas empresas que estão recebendo esses profissionais, e isso eu posso dizer porque nós formamos lá nas nossas escolas 2 ou 3, e eles estão se sobressaindo aos outros vigilantes que, teoricamente, não têm deficiência alguma. Um deles, inclusive, já está supervisor de segurança, com menos de 1 ano de empresa, e não é pela sua deficiência, não ficaram com pena dele, mas é porque ele foi atrás, ele correu, ele se esforçou, e ele se sobressaiu aos demais. Puxa, isso é muito bacana, a minha visão é fantástica. Eu já formei gente que não tinha a parte do braço. Aí, Almeida, que absurdo, como é que ele vai atirar? A primeira coisa que nós fizemos, e aí eu posso falar, eu sou instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal, passou no exame psicológico? Passou. Passou no exame médico? Passou. Vem cá, meu jovem. A gente tem que carregar esse revólver aqui. Como é que você faria? Edmar, se colocar eu e você para carregar um revólver, é capaz de perder para ele, sabe? Porque ele faz com muito mais rapidez e muita segurança aquilo que ele faz. Ou seja, ele descobriu uma forma de superar este obstáculo. Agora eu te pergunto, será que o shopping center, eu não sei, você está no Mato Grosso do Sul, né? Eu não sei qual shopping é famoso aí no Mato Grosso do Sul. Será que receberia... Estou conhecendo agora. Então tá bom. Será que lá o Iguatemi contrataria, eu coloquei Iguatemi aqui porque é uma rede de shoppings, né? Eles têm no Brasil todo aí, então por isso que falei, não que eles tenham algum tipo de preconceito ou algo parecido, mas será que contrataria? Se sim, perfeito, porque essa pessoa com certeza vai conseguir desempenhar bem a sua profissão.
E aí acontecem coisas interessantes. Esses dias foi lá na empresa, numa das nossas escolas, ela fica no 2º andar de um prédio. E aí a pessoa falou assim, tá, mas e se o cadeirante vier fazer um curso de vigilante aqui? Eu falei, não fará. Ah, mas isso é preconceito. Eu falei, não, é inaptidão física, lamento. Eu estou indo por uma lei da Polícia Federal, que para ser vigilante tem que estar em condições físicas adequadas a uma série de atividades, para poder fazer o curso, inclusive, defesa pessoal, educação física, tudo isso. Agora, sem o braço, monocular, com parafuso na coluna, eu tenho 4, então eu também já podia entrar na cota, né? A gente forma, e detalhe, a minha orientação nas minhas escolas, como diretor de ensino das escolas, é a seguinte, eles serão tratados de igual para igual, porque o mercado os vai tratar assim lá fora depois. Então, eles já têm que começar aqui. E tem dado muito certo. Eles estão fazendo curso, estão lutando, estão recebendo apoio dos colegas, o que é muito bacana também. A gente vê, às vezes, eu chego à noite na escola lá, e aí vejo uma luz ligada na sala de aula, e aconteceu agora, recentemente, uns 20 dias atrás, aí fui ver o que tinha acontecido. Estava lá um grupo com 5 ou 6 estudando. Falei, opa, estão estudando, que bacana, tal. Aí um deles veio falar comigo a respeito de outro assunto, ele falou, depois ele me contou, não, é que o colega lá tem uma certa dificuldade e tal, de aprendizado, é uma excelente pessoa, mas estamos dando um apoio para ele. Eu falei, 10, vocês já estão cumprindo com o seu papel na sociedade, que é fazer isso, fazer com que essa pessoa venha e consiga o seu lugar. Então, acho que é isso, nós precisamos, sim, fazer com que os tomadores de serviço nos ajudem. A sociedade mude para que automaticamente a gente consiga incluir todas essas pessoas, né? Pessoas com deficiência, todos esses marcadores legais. Legal. Sobre práticas e estratégias, assim, para criar ambientes mais inclusivos e mais diversos. Senhor Edmar, tem algum exemplo de alguma empresa que o senhor conheceu ou que já atuou, onde tem práticas e experiência de como criar um ambiente mais inclusivo? Sim, mas vamos citar mais um dado interessante antes. O Almeida falou, a gente é muito refém da legislação. Eu já tive o prazer de conversar na Polícia Federal, por que não eu ter a formação do vigilante PCD? Ou seja, se eu crio a função do vigilante PCD, que, por exemplo, para se trabalhar na central de monitoramento, a pessoa pode ser paraplégica. Não teria nenhuma dificuldade. Hoje está impedido pela legislação. Então, a gente não pode ficar 40 anos com a legislação parado sem ter a oportunidade de estar evoluindo com relação a isso. Tem uma série de funções hoje, né, que uma pessoa com limitação, como com cadeira de roda, por exemplo, poderia atuar. E hoje ele não pode ser vigilante por causa do impacto que tem aí da impossibilidade pela necessidade do condicionamento físico, né? Até a própria formação de vigilante, parte dela, a gente já sonha em tê-lo na modalidade EAD, para justamente melhorar também o contato aí com os vigilantes. Mas voltando à questão do exemplo da prática, eu citei esse caso do Espírito Santo, lá de uma região, de um contrato que houve a inclusão da mão de obra feminina por uma necessidade e pela experiência que a gente tem, né? Hoje, nas escolas de formação de vigilância, no Espírito Santo, em média, 50% da turma são de mulheres. O Espírito Santo está bem forte com relação assim, ao crescimento. O nosso estado é um estado pequeno, nós temos 10.888 vigilantes trabalhando formalmente, a gente tinha 1.100, 1.060 mulheres no ano passado, esse ano já está com 1.280. Então está crescendo gradativamente, ou seja, o cliente contratante começa a ver a importância da mão de obra feminina. Você tem empresas, por exemplo, que trabalham numa área hospitalar, no hospital infantil. Nada melhor para ter um contato com aquela mãe, com o filho, com um problema de saúde, do que uma mulher que é mãe, né? que tem um problema, que consegue ter empatia de se colocar no lugar da pessoa. Então, essas práticas hoje já estão sendo observadas por alguns contratantes, por algumas empresas, acaba sendo diferencial. E o selo Segurança Sem Preconceito, hoje, passa a ser um diferencial no processo de um BID, uma concorrência privada, porque os grandes contratantes estão preocupados com isso. É um assunto hoje que pode causar muito transtorno. Ninguém quer ter na sua empresa uma mídia negativa por algum prestador de serviço combatendo qualquer ato aí discriminatório. Então, assim, a gente tem mostrado para o mercado a importância para as empresas filiadas ao sindicato e as não filiadas também,
a importância de conhecer o projeto da federação, treinar o pessoal com a cartilha, ter os compromissos, ter as auditorias internas, fazer os treinamentos, exigir que as escolas abordem o assunto aí na parte de legislação aplicada aí, né, de direitos humanos. E eu volto a dizer, como falei no início, é uma corrente do bem. A gente precisa, sim, envolver a sociedade nisso. A sociedade tem que entender aquele profissional vigilante não é o guardinha. A gente fica muito triste hoje quando a gente vê na mídia aí, tudo chega para conta do vigilante. A gente teve um casal de vigilantes que foram mortos num bar. Trataram mal, espancaram uma pessoa, a pessoa foi lá, pegou arma e matou os dois. Estava lá, colete sem, quer dizer, capa de colete, com um monte de enfeitado, morreu, marido e mulher morreram, e não era um vigilante contratado na forma da lei. É alguém fazendo um bico, põe uma farda aí, compra uma loja de artigo militar, começa a se achar o Rambo, e fazendo besteira e trazendo essa conta para a gente. Só que a conta é de quem contratou mal. Né? A família vai cobrar, a sociedade vai cobrar de quem contratou mal. O contratante é responsável pelas ações das suas contratadas. Então, selecione bem e pague um pouco mais caro por isso. Não existe um máximo de qualidade com menor preço, não. Por que a gente não consegue esse sucesso na licitação? Porque você nunca viu uma rubrica para horas de treinamento. Contrato público nunca vi, não tem. Vocês vão ter que ter, além do treinamento da escola, colocar agora X de treinamento complementar sobre direitos humanos, sobre não discriminação. Não tem. Nos clientes privados já tem essa preocupação. Então, essa é a diferença. A gente precisa, sim, envolver a sociedade e os contratantes. Estamos fazendo isso. Legal. Senhor Almeida, alguma experiência, alguma prática aí para criar ambientes mais inclusivos e diversos? Olha, Fernanda, isso tudo que o Edmar falou, o que nós estamos fazendo no Sindesp, o que estamos fazendo por intermédio do ICAEPS, aqui em Santa Catarina, o trabalho todo da FenaVish e da BCFAV, aí, acredito que é o caminho. E, na verdade, esse caminho não é um caminho simples, não é um caminho lisinho, pavimentado, ele está bem complicado. Cabe-nos ir tirando, né, as pedras, tapando os buracos, endireitando as curvas e fazendo com que a gente atinja o nosso objetivo, que é fazer com que todas as pessoas, independente de qualquer coisa, tenham as mesmas possibilidades. Possam desenvolver os seus talentos de forma igualitária. Possam alcançar o topo sem precisar empurrar, sem precisar ser empurrada, que elas cheguem por seus próprios méritos. Aquelas, sim, que tiverem alguma dificuldade, que as demais possam ajudar, isso é nossa obrigação aqui nessa terrinha, né? Vamos chamar nesse mundinho que nós vivemos, dar a essa oportunidade. E olha, Fernanda, são mais de 30 anos trabalhando nessa atividade. Embora afastado da gerência operacional, da diretoria operacional de empresas de segurança, eu ainda hoje recebo mensagens de vigilantes, e quando eu falo vigilantes, aqui é vigilantes masculinos, vigilantes femininos, é vigilante, profissional vigilante, dizendo-se grato por um momento em que lá atrás ele recebeu uma oportunidade de um trabalho. Eu tenho o Dida, que era lavador, que trabalhava no hospital universitário, na área suja, que a gente chama aqui do hospital universitário, que foi dado a ele a oportunidade de fazer um curso de vigilante. Hoje ele é coordenador de uma grande empresa aqui, e sempre que eu encontro com ele, ele diz assim, olha, obrigado pela oportunidade. E esse cara, olha, ele se esforçou muito. Não encontrou um caminho pavimentado. Mas nós ajudamos a tirar algumas pedras desse caminho para ele. E deu muito certo. Eu acho que esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. Fernanda, seu microfone está desligado.
Desculpa. A gente já está encaminhando para o final. Eu queria de vocês agora uma palavra sobre por que as empresas devem aderir à diversidade empresarial, por que aderir ao selo, né, Segurança Sem Preconceito. Quais são as vantagens aí que as empresas têm aderindo a esses 2 programas e ao participar efetivamente desses 2 programas? Bom, aqui da minha parte, Fernando, eu acredito que isto separa o joio do trigo, né? Vamos chamar assim. O que aconteceu lá no Carrefour, não vou entrar no mérito aqui, porque isso já foi falado muito, mas o que aconteceu no Carrefour, ele acendeu, né, uma chama da necessidade de nós separarmos o joio do trigo. O Carrefour, nas notas que deu, ele falou assim, não, nós não queremos mais segurança privada porque eles são tudo incompetentes, eles batem, eles matam, eles são racistas. A outra empresa falou assim, não, nós não temos nada com isso, porque isso foi uma atitude isolada, ou seja, eles se eximiram de responsabilidade. Ao contrário, nós estamos mostrando, não, nós temos responsabilidade, sim, sobre as pessoas que contratamos e colocamos no mercado de trabalho, e estas pessoas, quando vão para o mercado, elas vão, de fato, prontas a entender a importância da não discriminação, a importância de tratar as pessoas com respeito, a importância de entender que todo mundo tem um lugar nesta nossa sociedade. E aquelas que não estão alinhadas com esse pensamento são aquelas empresas marginais, ou seja, aquelas empresas que estão à margem do nosso negócio, as ditas clandestinas. Edmar falou aí a respeito do Estatuto da Segurança Privada, né? Esses dias eu perguntava, será que eu ainda vou ver esse estatuto publicado, essa lei sancionada, antes de eu resolver parar de verdade? Aí o pessoal, será? Eu digo, não sei, é por isso que eu não paro, porque eu quero ver um dia, então estou trabalhando para isso. Mas talvez ela venha nos ajudar também nisso, né? A poder punir com severidade as empresas que não estejam alinhadas. Então, acredito que todas essas ações, tanto da Finavest quanto do Sindesp, com relação a esses projetos, elas fazem justamente isso. Fazer com que a gente não tenha apenas um selo, porque um selo a gente compra em qualquer lugar, mas mostrar que, além deste selo, desta marca, por trás dela tem todo um trabalho que é feito, um trabalho árduo, um trabalho diário, um trabalho insistente em fazer com que essas pessoas sejam, de fato, incluídas. Legal. Com relação à federação, a gente tem maximizado as campanhas aí, através dos seus Sindesp, que são os sindicatos dos estados, para divulgarem o programa Segurança Sem Preconceito, aquela frase bonita para a gente, sentido amplo, né? No fundo, a gente quer um mundo melhor. E o que é um mundo melhor saindo do campo filosófico para o campo prático? Um mundo onde a gente consiga prestar o nosso serviço com um preço justo, o contratante tendo o serviço que ele contratou, com os profissionais recebendo seus salários, seus benefícios, suas obrigações trabalhistas, sabendo das suas responsabilidades e sabendo que quando ele está ao longo da empresa lá com selo Segurança Sem Preconceito, ele foi treinado e capacitado para saber que ele tem que ajudar a mudar esse mundo. Esse é um aspecto. Segundo, ele vai levar esse ensinamento para a família dele. A cartilha Segurança Sem Preconceito, ela passou agora em outubro para a revisão número 5, ela incluiu a pessoa com deficiência que não tinha, né? Ela é extremamente didática para você conversar com seu filho de 10 anos, para mostrar para ele o que é uma frase preconceituosa e uma frase não preconceituosa. Eu tenho um caso de uma supervisora homossexual que foi contratada na minha empresa. E um colega chegou lá, se apresentou, sou casado com uma mulher, o cara falou, nossa, você é tão bonita, que desperdício. Na cabeça dele, ele estava a aparência dela. Na cabeça dela, ele estava sendo preconceituoso com a opção dela. E a gente também tem que fazer um trabalho muito grande para separar na nossa atividade, educar, mas separar também do mimimi. Não faço, eu tenho um funcionário transman. Quando ele foi fazer a reciclagem, ele foi contratado como mulher. Quando ele foi fazer a reciclagem, ele já era homem.
E eu tive a preocupação de ligar para a escola. E como é que a gente faz? É dono da escola, que é filiado à empresa, filiado ao sindicato, não, vamos fazer um alojamento separado. Falei, já está discriminando. Vamos botar com as mulheres, vou colocar. Ela falou, deixa comigo. Ele vai chegar, a gente vai ver para onde que ele vai. Ele fez a reciclagem toda no alojamento masculino, ninguém sabia que ele tinha nascido mulher e agora era homem. Né? Então, assim, a gente tem que preparar realmente o ambiente e a gente só consegue construir esse mundo melhor com o treinamento. O treinamento, ele é repetição. Eu não vou passar uma cartilha, não vou dar uma palestra e vou achar que o meu empregado assinou uma lista de presença e agora ele está comprometido. Não, a gente tem que fazer as ações. E as ações estão com a empresa contratando as classes tidas como excluídas, vítimas de preconceito, respeitando as trabalhadoras, respeitando todos os profissionais, cumprindo com as suas obrigações trabalhistas. É nesse caminho que a FenaVisto tem construído esse projeto aí da segurança sem preconceito, no sentido bem amplo. E pegando o apoio de todas as entidades que queiram apoiar. Escola de formação, a BCFAB, através do caminho que tem. Eu citei aqui o exemplo do concurso Miss Brasil Segurança, né? O pessoal fala, mas é um concurso de beleza. Não é um concurso só de beleza. É um concurso que elege a vigilante que representa a vigilante brasileira. Bonita tem a questão da aparência, passa por um crivo de jurado, como um concurso de beleza, mas todos que ganharam são mães, mais de 30 anos, tem uma história por trás, que as meninas se apresentam, né? E a gente, esse ano lá no Espírito Santo, tem candidatas negras também. Vamos ver o Miss Brasil, uma Miss Segurança Negra, a gente chama de negona, a gente pode. O ano passado tivemos no Espírito Santo o troféu Popularidade, já ganhamos 2 anos em seguida, né? O ano passado, o ano retrasado, e o ano 2020, 2021, depois ganhou o Paraná, hoje está até na empresa, a Rafaela está na empresa do presidente da federação, e isso tem divulgado muito bem. Interessante, concluir aqui, no concurso Miss Brasil Segurança, uma das candidatas é a mãe, que é vigilante, mãe da Miss que foi eleita o ano passado. Isso dá uma mídia muito legal, assim, a gente mostrar que existe também a mão de obra feminina nesse setor predominantemente masculino. Até na federação já tem as empresárias ocupando seus lugares aí nas cadeiras das vice-presidências. Então, assim, a FenaVisto está apoiando com muito vigor, não desistindo do Estatuto da Segurança Privada, está na mão do senador Laércio agora, que fez vários compromissos, talvez, quem sabe, até o dia 20 de junho, que é o nosso sonho, ser o dia da promulgação do Estatuto da Segurança Privada nesse ano. Legal, quero agradecer aos meus 2 convidados, o senhor Edmar, da FenaVisto, o senhor Almeida, do Sindesp. A gente encerra por aqui o nosso podcast. Muito obrigada a todos que nos ouviram.